e hoje eu quero falar sobre uma parte da minha jornada na costura, que eu acredito que você possa se identificar. Então vai ser mais um papo entre amigas que costuram ou aspirantes a costureiras. Olá, eu sou a Rosiane Brito e bem-vindo ao meu ateliê de costura. O que é verdade é que todo mundo comete erros no início, certo? E olha que eu já cometi muitos erros. Mas cada erro que eu cometi me ajudou a chegar até onde eu tô hoje. Hoje eu já tenho mais de 15 anos de costureira e modelista, já fiz diversos vestidos de noivas e festas aqui no meu ateliê de costura, de moda sob medida. Então, eu quero falar sobre isso com você, para evitar esses tropeços no caminho. E aqui vai o meu primeiro erro. Eu lembro a primeira vez que eu tentei costurar uma blusa. Eu estava tão empolgada que eu lembro de escolher um tecido maravilhoso, floral. Eu escolhi um molde já pronto, que era mais fácil para mim na época. Mas ele era cheio de detalhes de babados, porque eu achei que eu ia arrasar na minha primeira peça. Aí eu comecei a costurar. E digamos que não saiu nada parecido com o que eu estava imaginando. Hoje, eu percebi na época que o meu maior erro foi ter escolhido um modelo muito avançado para eu começar, sendo que eu não tinha experiência para aquilo. Eu queria pular etapas, fazer uma peça que eu não estava preparada para fazer. E eu percebi que a ansiedade também me fez ignorar que a base da costura ela é muito importante. Então eu precisava aprender primeiro os pontos básicos para depois ir avançando na costura. Então o que eu digo para você, se você está começando, minha dica é: começa pelo básico. Não tenha pressa, não tenta pular etapas no processo de costura, porque aprender a costurar é uma jornada, não uma corrida. Meu erro número 2. Outro erro clássico que eu cometi era não entender a importância de medir corretamente cada peça. Eu queria fazer uma saia, eu lembro de querer fazer uma saia, e eu achei que para fazer uma saia reta fosse fácil. E na verdade é fácil quando a gente tira as medidas certinha. Então eu escolhi o tecido, cortei tudo meio que no olho, do jeito que eu achava que ficaria bom. E quando eu fui montar a peça, adivinha? Não se encaixava, tava tudo meio que torto, e além disso, eu escolhi o tecido errado para o projeto que eu queria. O tecido era grosso demais para uma peça leve que eu queria fazer. No final, eu acabei nem fazendo a saia. Eu ainda consegui reaproveitar algum tecido para fazer um outro projeto, mas para aquela saia que eu queria fazer, eu tive que recomeçar tudo do zero. Então, uma coisa que eu sempre digo: medir e planejar são essenciais. Isso vai evitar frustrações e desperdícios de materiais. E se calcular o tecido para você é um desafio, eu criei um guia prático que pode te ajudar. Ele é um guia em formato digital chamado Na Medida da Costura. Ele ensina você a como calcular a quantidade certa de tecido para qualquer projeto de acordo com o seu tamanho, contando com uma tabela de medidas já pronta. Então é sem erros. Se você tiver interesse, você clica aqui no link que está na descrição, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. E erro número 3. E olha, esse foi difícil. Eu não tinha paciência. Se eu tinha um evento para ir no final de semana, eu queria começar a fazer a roupa um dia antes, no dia anterior. Eu queria ver o projeto pronto logo. E acabava correndo nas partes que precisavam de mais atenção, como, por exemplo, o acabamento. E adivinha? Ficava com o acabamento que deixava a peça com cara de mal feita. E de tanto eu fazer essas coisas, eu aprendi que costurar é um ato de paciência. Eu sempre repito agora para mim mesma: cada detalhe conta. Então, se você está começando agora, tira um tempo para costurar. Faz a costura com calma. O processo, ele é tão importante quanto o resultado final. Um bom acabamento faz toda a diferença para sua peça. E hoje, olhando para trás, uma coisa curiosa é que, por mais que esses erros eles tenham sido frustrantes para mim, eles me ensinaram lições valiosas. Porque às vezes eu errava tanto, mas tanto, que eu começava a dar risada. Porque não era possível que dava tão errado em minhas costuras. Mas eu percebi que era falta de atenção, eu tinha pressa demais, eu queria pular etapas. Então foi um caminho cheio de tentativas e erros. E com isso eu fui aprimorando as minhas técnicas. Hoje é engraçado lembrar disso, mas cada um desses erros me trouxeram até aqui hoje. Então eu te digo, se você está errando, isso é um bom sinal. Significa que você está tentando, está aprendendo e evoluindo. Não desista nos tropeços.
eles são parte essenciais do teu aprendizado. Porque a costura, eu sempre falo, ela é uma jornada linda e cheia de aprendizados. E claro, alguns tropeços no caminho. Mas acredite, cada erro vale a pena. Hoje eu tô aqui com muito mais confiança, porque eu cometi cada um desses erros. Agora eu quero saber de você. Você já cometeu algum erro engraçado ou frustrante no começo? Me conta aqui nos comentários abaixo, que eu vou amar saber. E claro, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não se esquece de curtir e se inscrever no canal para continuar essa jornada comigo. Tem muita coisa sobre costura vindo por aí. Até a próxima!